Amém. 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 Eu estou aqui falando e nem abriu o microfone. Eu quero deixar aqui alguns versículos do livro de Ezequiel 33, né? Que Deus fala assim, Ezequiel, a sentinela. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá. Sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que ele se desvie dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Amém, amadas? Aqui nessa palavra, Deus convocou, já vinha desde o início lá do começo, né? Do primeiro lá, filho do homem, ponha-te em pé que falarei contigo. Ali Deus já estava chamando Ezequiel para ser o sentinela dessa nação. Como chamou também Isaías, Jeremias, e assim vai indo. Mas aqui Jeremias se colocou mesmo na brecha em favor daquele povo, em favor daquela cidade, em favor daquelas vidas, né? Como nós temos aprendido nesses dias, através da administração. E Deus também chamou nós como intercessores da nossa nação, da nossa família, dos nossos parentes, e assim vai surgindo as situações e nós vamos orando. Eu quero deixar aqui também uma passagem que eu amo muito, quando Deus falou com Neemias, né? Quando Neemias estava lá no palácio do rei, ele estava tendo uma vida de regalia, tudo bem que ele estava correndo um risco também, porque antes de chegar tudo na mão do rei, tinha que passar pela mão de Neemias, e ele era o que comia antes do rei, que bebia antes do rei. Se houvesse qualquer coisa, quem morreria seria ele. Mas certo dia, Neemias estava lá no palácio do rei, seu irmão Ananias chegou até ele e contou a situação de como estava o povo em Jerusalém. O povo estava desfalecido, em total pobreza, e todos os muros estavam rompidos por conta do inimigo. Neemias fez o quê? Neemias se colocou de joelho e foi interceder diante de Deus por aquele povo. Mas antes disso, Neemias colocou a sua vida no altar de Deus. Primeiro, o que ele fez? Ele chegou diante do Senhor, pediu perdão pelos seus pecados dos seus pais, pelo pecado dos pais dos seus pais. E assim ele foi indo de geração em geração, né, para romper tudo aquilo que o passado tinha feito. E pode até parecer que antigamente, né, hoje o povo já está mais renovado, graças a Deus a mente está mais aberta e esclarecida. Mas um povo aí antigo, eles acham que isso não há necessidade. Mas assim, que nós temos que orar pelos pecados dos nossos pais, dos nossos avós. E assim como o Neemias fez. Por que ele fez isso? Porque ele não sabia como que eles tinham vivido. Depois, quando aconteceu tudo isso com o povo lá de Israel, ele se colocou na brecha para que houvesse misericórdia de Deus para com aquele povo e que o Senhor viesse ouvir a sua oração. E que
E no texto ele fala, ouve, Senhor, a oração do teu servo, e que chegue diante de ti a oração do teu servo e do teu povo. Então ele também se colocou como um intercessor. E quem são os intercessores? Todos aqueles que se colocam na presença do Senhor. E eu meditando no que eu ia falar hoje para as irmãs, eu não consegui, eu queria trazer dentro de uma apostila que eu aprendi no curso que eu fiz. Então, a base é todo o livro de Ezequiel, com outras bases bíblicas também, mas a base forte é o livro de Ezequiel. Ele nos ensina a estarmos na presença de Deus, e quando Deus fala para Ezequiel que ele é o sentinela de uma vida, daquela nação, ele não é só o sentinela daquela nação, mas também da vida de uma pessoa. E quando Deus coloca no nosso coração, sempre coloca alguém vai colocar alguém no nosso caminho para você estar orando. Você, irmã, você ora por mim? Há uma diferença quando a pessoa quer que você ore e quando você interceda. E o que é intercessão? A intercessão, ela é constante. Você ora por vários dias, por vários meses, dependendo da situação que aquela vida está vivendo. Eu quero compartilhar aqui que uma moça aqui do grupo, o nome dela é Célia, ela não está entrando por conta do que eu vou contar aqui para as irmãs. Ela pediu no grupo, há uns meses atrás, que ela precisava de pessoas que estivessem intercedendo por ela e que ela precisava muito de ajuda de oração, mas que seria uma pessoa que orasse mesmo. Eu não estou falando isso para minha grandeza não, irmãs. Eu não sei também explicar o que acontece assim, né? Que me dá aquele desejo, eu não posso dizer que é um desejo, é um chamado, né? Então você não foge do teu chamado. Eu chamei ela no privado e falei assim, olha, eu estarei intercedendo por você. Todas as vezes que eu estiver orando, eu vou te apresentar. Eu achei que era uma oração, né? Senhor, abençoa a Célia, né? Dá vitória para ela, tal, tal. E aí ela falou assim, amém, mãe, eu fico agradecida. Aí ali eu já fiz uma oração de áudio e encaminhei a ela. E aí, irmãs, eu sou assim, eu fico com aquilo da pessoa no meu coração. Jesus, o que essa pessoa está passando? Deve ser muito grave, deve ser muito sério. Aí me veio no coração, eu falei, isso está relacionado a sentimento. A primeira coisa que veio no meu coração. Aí eu estava lavando a louça aqui na minha casa, e eu falei assim, é muito grave. E era grave mesmo, irmãos, muito grave. E comecei ali, terminei lavando louça e orando por ela em espírito mesmo. E às vezes até falando alto, a minha filha falou, falando com quem? Eu falei, eu estou orando. Depois passou um período, eu vim para o meu quarto, eu orei pelaquela vida. E eu vou dizer para as irmãs, foram 2 meses de intercessão, de tarde e de madrugada, pela vida da Célia. Deus deu vitórias financeiras e Deus deu vitórias de livramento, irmãos, livramento até de morte dessa mulher. E Ó, aí, glória. quando foi agora, na semana passada, ela disse para mim, irmã, não, semana passada não, tem 15 dias, me deu uma inquietude no meu coração e eu fiquei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa com a Célia. Aí eu mandei um áudio para ela, perguntando se estava tudo bem, como que ela estava. Aí ela falou assim, irmã, eu tô aqui indo pro INSS, mas eu tô muito aflita, porque a advogada não para de me importunar, irmã, que ela quer que eu saia daqui, vou lá para Barueri. Irmãos, é uma situação tão delicada. Eu me coloquei na brecha pelaquela vida, porque eu vi o perigo acontecendo, e eu falei para ela assim, meu Deus, eu falei, ó, vai no INSS, faz o que você tiver que fazer e diga para a advogada que você não irá para Barueri. Aí eu disse para ela assim, mulher, se tu ouvir a voz de Deus, que não é eu, mas sim a voz de Deus, Deus vai te dar um grande livramento. Tem alguma coisa errada com essa mulher. Aí ela falou assim, irmã, mas ela também é da igreja evangélica. Eu falei, aí eu repeti para ela assim, ó, eu já disse para você e vou repetir.
Nem tudo que reluz é luz e nem tudo que brilha é ouro. Tem muita gente dizendo que é crente e com patifaria usando o nome do Senhor. Eu falei, as coisas de Deus traz paz e não traz angústia e nem aflição. Você tem aquela preocupação normal. E aí passou, ela mandou a mensagem para a mulher e ela não foi nesse encontro. E aí aquela paz da minha alma veio aquela paz no meu coração. E eu falei assim, Deus, o Senhor deu o livramento para essa mulher. O Senhor deu o livramento para a Célia. Aí passou, ela fez tudo o que tinha que fazer. Quando foi com 3 dias, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, irmã Cleide, eu quero agradecer a Deus pelas orações da irmã. Eu consegui minha aposentadoria que fazia muito tempo que eu não estava conseguindo. Eu já tinha tentado 2 vezes e voltou. E graças a Deus, Deus preparou uma advogada na rua. Na verdade, a vizinha dela, ela nem sabia. Olha como Deus trabalha, né? A vizinha dela, essa mulher mora 2 casas mais para frente da dela. E elas conversando sobre assuntos corriqueiros, entrou no assunto da aposentadoria, ali a mulher deu umas dicas para ela, ela foi e fez, a mulher também ajudou em alguma coisa que ela não conhecia. E com 4 dias, irmã, saiu essa aposentadoria. Graças a Deus, Deus deu vitória nessa área. E na outra área, que é muito delicada, que envolve mesmo sentimento, emoção, conta de uma pessoa, o Senhor também deu vitória. Agora, aquela pessoa lá de Barueri, que é advogada, está tão transformada no inimigo, que entrou até com uma ação contra ela. Eu falei para ela, fique em paz, porque nada vai te atingir, porque vejo que Deus te livrou das garras do laço do passarinheiro. A mulher fez um processo todo sem contar nada para ela. Ela não assinou nada. Resumindo, eu vou dizer para as irmãs aqui, é um grupo de estelionatário, que aproveita da fraqueza e da fragilidade da pessoa para subordinar. E aí Deus fez a grande obra. E aí ela me agradeceu tudo, né? E eu falei para ela, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Veja que a intercessão, ela tem um poder quando você se coloca na brecha para interceder por um algo. Esse algo pode ser até para você, pode ser para sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu pastor. O Senhor muda. Só requer o quê? Requer o tempo, o seu tempo e a sua dedicação em cima daquilo que você vai orar. Então, o intercessor, ele não é muito bem visto, porque ele é um pouco... me fugiu da memória a palavra, mas eu vou ler aqui depois um artigo que eu peguei, que tem 5 requisitos que eu achei interessante, que eu digo para vocês que é isso mesmo. Quando eu fui fazer esse curso de intercessão, que o nosso líder abriu para nós, a igreja se levantou, foi uma fofocaiada danada, porque a igreja não tinha esse hábito, era só aquela oração do círculo de oração. E nós ali enfrentamos e ficamos 3 anos. Olha, irmãos, nós começamos com quase 50 pessoas. Dessas 50 ficou eu, a Francisca e a Marcinha. Só nós 3 e o nosso líder. Né? Quem são os intercessores? Os que vão até o final e aguentam até o fim. Então, eu estava meditando e vendo aqui a passagem de Neemias. Neemias, primeiro, ele foi interceder por ele. Se colocar na brecha por ele. Para que Deus viesse ouvir a oração dele, para que Deus visse a intercessão que ele estivesse fazendo. E depois ele foi até onde Deus mandou ele ir. E ali, olha, irmãos, é tremenda essa palavra de Neemias, que o que faz o poder de um intercessor. Em 52 dias, ele restaurou todo aquele muro e todo aquele povo ficou seguro e depois ele retornou para o palácio. É só um sobrenatural que ele viveu ali. E a gente vive também esses sobrenaturais, como a Célia viveu esse sobrenatural. E ela, assim, todo dia ela manda uma mensagem assim maravilhada, né? Que cada dia o Senhor vai trabalhando. Mas o que foi que mais Deus fez na vida da Célia? Foi mostrar a grandeza dele, o poder dele, o sobrenatural dele no meio de uma dificuldade tão grande que estava levando ela a não dormir, a se preocupar a ponto de que
o pior ia acontecer e que não ia ser resolvido. Porque até risco de vida, até ameaçada ela tinha sido. E eu falei, isso é coisa do inimigo para amedrontar você e deixar você coagida. Quando nós nos colocamos na brecha para interceder, seja lá o que for, o Senhor muda a situação. Mas veja que essa oração, ela tem que estar dentro dos parâmetros bíblicos do Senhor, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona, de acordo com a vontade de Deus. Na quarta-feira, o meu pastor trouxe uma palavra tão maravilhosa, mas ele citou algo que me fez lembrar o trabalho de manhã. E eu achei isso tremendo, né? Que ele disse uma coisa perfeita, que o Espírito Santo de Deus nunca vai ir contradizer aquilo que Deus determinou. Não vai, irmãos. Então a gente vê tanta palhaçada de tanta gente falando tanta coisa, usando o nome do Senhor, para fazer tanta coisa, tanta canalice, tanta patifaria, que eu fico pensando, meu Deus, esse povo não lê a Bíblia, não? Esse povo não tem temor do Senhor? Nós temos que ter, porque quando Deus chamou Neemias, Ezequiel, e falou para ele daquela vida, e se ele não ajudasse aquela alma que Deus ia pôr no caminho dele, ou aquela nação, o sangue daquela alma vai ficar nas nossas costas, vai ficar sobre nós. Então eu fiquei meditando essa madrugada e fiquei pensando, meu Deus, me dá sabedoria, Senhor, que eu não quero falar nada da minha emoção. Mas o intercessor, praticamente, irmãos, ele vive em função para ajudar o outro. É desgastante? É. Não tem recompensa do homem, viu? Ninguém valoriza. São poucos que chegam para a pessoa que intercedeu, que fez isso, que aconteceu, e agradece você. Então, não vamos... o intercessor não deve esperar nunca nada de ninguém, e sim a recompensa de Deus. E eu estava vendo aqui na internet, num bloquinho, eu quero compartilhar com as irmãs, e depois eu vou colocar aqui um desafio para nós do grupo, pessoal para cada um. Quando eu fui para esse trabalho, eu fui, irmãs, porque foi o Espírito de Deus que me levou. E eu confesso para as irmãs que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Dentro desse trabalho, a gente teve vários estudos dentro dessa apostila que eu estou te falando para as irmãs, com base tudo na palavra de Deus, acompanhando também a palavra do Senhor. E eu intercedi. Durante 6 meses, eu orei pela Cleide, eu mesma, para tirar todo o trauma do passado. Né? Minha mãe, ela foi uma pessoa muito amargurada, muito sofrida. Hoje eu posso falar com muita tranquilidade, com muita leveza. Eu a perdoei, eu a amei. E tudo isso para cumprir a palavra do Senhor. Mas a gente tinha muito trauma. Todos nós, né? Nós somos em 7. E cada um carrega uma marca, mas cada um busca o que é melhor para você. Eu preferi me curar e perdoar e esquecer tudo que houve. Então saiu todo aquele trauma. Dentro desse trauma, o Espírito Santo de Deus me levou quando eu era pequena e minha mãe tinha me rejeitado. Né? Ela quis me abortar. E ela confessou com a boca dela que ela quis mesmo. Porque ela não queria ter filho e ela acabou tendo, porque meu pai era uma pessoa irresponsável. E ali pronto, Deus curou todos os traumas, sarou todas as minhas feridas, me deu força, porque na família da minha mãe há uma maldição, irmãos, terrível. Hoje, graças a Deus, não me atinge mais. Era um espírito de um falar mal do outro, sabe? Aquela coisa terrível, uma briga contra o outro, uma coisa assim horrenda. E aí eu comecei a orar para que isso não viesse me atingir. Eu não pensava em casar, mas quando ele foi falando isso, eu falei, eu vou orar, porque quando eu casar eu não quero que esse mal alcance meus filhos. E eu já fui orando pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu marido, para como que fosse tudo, para Deus romper todo esse mal. Então eu fiz uma cura interior na minha vida, através das ministrações do livro de Ezequiel, através da palavra de Deus, acompanhando
toda a base ali que nós tínhamos. Irmãos, tinha dia que eu chorava tanto que parecia que eu estava tendo um filho. E era igual como a Lígia falou para nós, a Lídia, uma africana que veio da África. E nós passamos uma noite inteira orando, intercedendo, aprendendo mesmo com ela. E ela falou que tudo que a gente sentia, a gente pôr tudo para fora, naquela noite, que naquela noite Deus iria trazer a cura do nosso interior, daquilo que estava nos machucando. Tem pessoas que não crêem nessas coisas, mas por quê, irmãos? Porque quer viver o superficial. Mas tem, gente, tem pessoas, eu estou vivendo algo aqui na minha casa que em 27 anos, eu falei, ai Jesus, 27 anos orando, por que não falou antes, né? Mas eu vou compartilhar com as irmãs no decorrer da semana. As irmãs veem as amarras do passado, os traumas dos pais, dos nossos pais, até que eles também viveram. Isso carreta para a nossa vida, carreta para os nossos filhos. Por isso que Neemias, quando foi orar, ele orou pela primeira, segunda, terceira, quarta, até a quinta geração para romper todo e qualquer tipo de herança negativa. Porque tem também, irmãos, tem herança negativa. Como tem herança de bênção do Senhor para nós, tem também do mal. Das pessoas que deixam aquelas rapinas no final. Então, o intercessor, ele é levantado para guerrear no reino espiritual contra esse mal que está escondido, que ninguém vê. E as orações normais que a gente faz, Senhor, abençoa a minha casa, essa é uma oração normal, é a oração universal, pode-se dizer assim. Que mais para frente a gente estará falando sobre ela. Mas o intercessor, não, ele é um guerreiro. E aqui fala assim, tem 4 requisitos, né? Os tipos de intercessor. Quais são? O primeiro o intercessor regular é uma pessoa metódica que ora com consistência, regularidade e perseverança. Ó. Nós temos que ser perseverante na oração em prol da nossa nação, em prol da pessoa, em prol de cada irmão aqui, né? Ser perseverante. Como eu estou sendo com meu marido, como eu estou sendo com outros, como eu fui com a Célia. Foi aí 2 meses intercedendo mesmo. Não era assim, não, só quando eu for orar. Não, é fazendo as coisas vindamente você está ali intercedendo. O segundo diz assim, o intercessor de crise, né, que é o intercessor regular, esse. E o intercessor de crise é aquele quando Deus diz, ore por tal situação. Né? Você vai se levantar como um intercessor de tal situação para algo específico ali para alguém. Vamos tirar para a nossa nação, né? Nós estamos vivendo um período tão difícil aí, e se todo o povo de Deus estivesse tudo unido no mesmo espírito, Deus tinha feito maravilha desde lá de 2020. Mas veja que houve uma ruptura aí e uma rachadura no meio do povo de Deus. Um povo acreditava, o outro não, e ficou a coisa mais horrenda, totalmente fora da palavra de Deus, totalmente sem... Porque o povo de Deus não pode andar dividido, né? Nós temos que andar unido, porque nós estamos pregando e vivendo um Deus único. E o terceiro intercessor pessoal, pelo pastor, pelo líder do seu ministério. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência assim, de pegar um pastor que tem uma visão um pouco mais fechada e você não poder fazer nada. Eu já peguei uns 3, aí não é fácil, mas através da oração, através da intercessão, o Senhor mudou a visão, mudou o pensamento dele no sentido de respeitar as outras denominações. Eu sou da Igreja Batista, mas eu congreguei 10 anos da Assembleia de Deus. E a gente teve um pastor muito bacana, com o pastor... me fugiu da memória o nome dele, ele já faleceu. Depois veio o pastor Leopoldo. Então o pastor Leopoldo gostava muito de contar causa para causa. Cada vez ele contava uma história. E um dia a gente pegou e falou para ele, né? Ele odiava o nosso trabalho de intercessão. Ele detestava, achava que aquilo era uma besteira e que não precisava aquilo na igreja.
E a gente lutou muito, mas era tudo jovem, e a gente lutou muito para que o trabalho não fosse fechado. E não foi. O trabalho acabou, porque foi o período que Deus quis ali. Mas Deus completou a obra em tudo que Ele quis, dentro da igreja, inclusive na vida do pastor Leopoldo. Depois eu saí, eu casei, fui morar muito longe, e eu comecei a congregar numa batista próximo da minha casa e fiquei, e tô até hoje na batista. E o meu pastor da batista, que eu estava congregando há uns 2 anos atrás, que eu congreguei, né, um bom tempo, e saí faz 2 anos e meio, que eu estou agora bem pertinho da minha casa, que eu escolhi por isso, por esse motivo, por conta da minha fragilidade física, né, por conta da enfermidade que eu tive. Tudo ele apanhava um defeito assim, irmãs, eu sou pentecostal, eu creio nos dons, eu creio no dom de língua, eu falo, Deus dá revelação, a gente revela. Eu não vou desfazer dos dons daquilo que Deus me deu, de maneira nenhuma. Agora eu tenho moderação e eu respeito o ambiente que eu tô. Aí um dia eu me incomodei e fui e falei para ele, eu falei, ó, assim não dá não. Não dá para ficar assim, porque o senhor tá ofendendo também quem é. A gente tem que respeitar. Eu falei, irmãos, eu falei que era chato, porque eu falei, eu sou pentecostal. O senhor acha que o senhor não ofende? Eu falei, pastor, eu nasci no Pentecoste. Eu precisava ser do fogo, porque se eu não fosse do fogo, eu não estava viva, por conta de muita luta que eu sofri dentro do meu lar. E aí ele ficou me olhando e falou assim, irmã Cleide, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, então, eu vou estar orando pela sua vida, viu? Eu falei para ele. Aí ele deu risada e eu continuei, irmãos, de verdade, porque ele tinha um pensamento muito assim, quadradinho em relação aos dons de Deus, ao povo pentecostal, às pessoas que acreditavam naquilo que Deus estava falando para nós. E graças a Deus agora o Senhor mudou toda a visão dele. Deus fez assim uma obra maravilhosa, tudo através da oração. Foi tempo, viu, irmãos? Foi quase 4 anos orando pelaquela vida, pelaquele ministério. Tempo. A minha amiga falou assim para mim, uma missionária de lá, volta para cá, Cleide, o pastor agora está diferente. Eu falei, não, eu não vou voltar não, agora eu já estou bem aqui, eu não quero voltar. E não vou voltar, porque agora eu estou num lugar que também Deus está usando para estar intercedendo. Nós temos um trabalho de intercessão todo domingo e todo sábado a gente se reúne lá com os outros intercessores e a gente ora e intercede mesmo, irmãos, para a nossa nação, para o povo, para tudo. Eu falei, não, eu vou ficar assim mesmo, está muito bom. Então é isso, o intercessor, ele é colocado na brecha para ajudar. E aqui eu falei o 3, né? O intercessor, eu não sei se eu falei o 4, que tem o intercessor para a guerra. Ele é estrategista para a nação, para tomar cidades e para lutar contra os principados e potestades. Eu estou procurando aqui no meu celular um livro que eu li ele em 2020, em prol de tudo que nós vivemos na pandemia. Irmãos, foi um livro maravilhoso. Que livro bom foi aquele. Não assim substituindo a palavra, mas ele me ajudou nesse período que o Senhor nos despertou para estar intercedendo pelas vidas, né? Pelo mundo, pelas almas que estavam perecendo. E foi um momento maravilhoso. Isso durou 1 ano e 2 meses de intercessão no monte, na minha casa, e o tempo todo intercedendo, oração de guerra. Tá vendo que nós estamos vivendo aí uns períodos muito difíceis nas outras nações, mas são poucas as igrejas, poucos os intercessores que intercedem, que acham que não tem necessidade de orar pela Ucrânia, orar pela Rússia, orar pelo aquele país da França que está sofrendo, pelo aquele povo do Paquistão. Há necessidade sim, gente, de nós nos colocarmos na brecha. Há necessidade de estarmos como intercessor do Senhor na face da terra, orando pela nação. Não importa que a gente não conheça, que não fale a língua. Eu falei assim, se eu falasse inglês, eu ia lá naquele lugar ajudar aquele povo. Aí o meu filho falou assim,
mas não precisa falar inglês, lá tem intérprete. Eu falei, eu sei que tem, mas se eu, porque tem que ter também uma bagagem, né? Eu falei assim, mas eu posso ajudar de outra maneira, intercedendo pelo povo. Foi isso que Deus falou, interceda. Interceder pela essas nações, pelos países fechados que não ouvem a palavra de Deus, que não deixa de jeito nenhum o povo entrar. Não precisa a gente estar lá, não. Você com o teu joelho faz a diferença. E aqui, na palavra do Senhor, e aqui também, olha os benefícios do intercessor. A intercessão tem muitos benefícios, incluindo a profunda intimidade com Deus, aumenta o entendimento, libera o poder de Deus, une em comunidade e amor e renova a fé. Multiplica as bênçãos e fortalece a herança da palavra de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. Eu digo para os irmãos que é isso mesmo. A gente é enriquecido com tudo isso aqui. O Senhor, ele faz coisas assim maravilhosas. Eu estou falando do que eu vivo com esse Deus majestoso e sublime, no reino espiritual. E a minha irmã um dia falou para mim assim, você é tão dedicada assim, porque eu não tinha máquina de lavar, né? Eu ganhei faz pouco tempo de uma pastora. Mas não é, irmãos, que eu não tenho, eu pago aluguel, meu marido não ganha muito. E eu abri mão de trabalhar para educar meus filhos. E eu louvo a Deus por isso. Eu fiquei muitos anos sem trabalhar, mas eu confesso para as irmãs que Deus, ele me honrou e tem me honrado até os dias de hoje. Não sobra, mas também não falta. Então, para cada dia, o Senhor dá uma porção. E valeu a pena, porque nesse período que eu fiquei com os meus filhos em casa, eu tirava todo dia 2 horas para interceder pelas pessoas. Eu orava pelas famílias, mesmo que eu não conhecia, eu orava pelas pessoas enfermas. Então Deus ia pondo no coração para mim estar intercedendo. Então ali uma semana eu orava por uma causa, por uma família, outra por outra situação, e assim foi. Foi aí longos 12 anos. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, que os meus filhos já estavam grandes. Né? Os mais velhos já estavam com 12 e o pequenininho estava com 5. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava meio período cuidando de uma senhora, e foi um período ali de intercessão pelaquela vida, até Deus recolher. Eu louvo a Deus porque quando a gente se coloca na brecha, o Senhor, ele se encarrega de cuidar, ele se encarrega de fazer o melhor para você na terra, porque ele está vendo a intenção do seu coração, da sua alma, para com aquilo que ele ama. O que é que Deus mais ama? A imagem dele que ele criou, a vida, né? Porque Deus falou lá em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do homem. Ele tem o quê? Ele tem alegria quando o homem se desvia. E eu quero dizer para você que nessa manhã, o Senhor, ele quer aperfeiçoar o seu chamado, o seu talento, para você ser a intercessora dos seus filhos, para você ser a intercessora da sua igreja, para você ser a intercessora do seu vizinho, para você ser a sua própria intercessora. Depois Deus levanta outros intercessores e faz um conjunto e um ora pelo outro, como nós aqui. Eu quero deixar aqui um desafio para nós nessa semana, de hoje até segunda, que nós estaremos orando pelas nossas vidas. Eu, a Cleide, a Maiara por a Maiara, intercedendo. E eu dando a cobertura, né? Quem foi intercessor aqui, dando a cobertura para a família, para os filhos, para o esposo. Orando mesmo, irmãos. Toda vez que for orar, mesmo fazendo qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dirigir. Não se preocupe. Quando eu entrei para esse trabalho, eu fazia um curso de liderança do Ministério Infantil. O meu chamado, eu amo trabalhar com criança. E eu conheci uma moça dentro do metrô e essa moça disse para mim assim, aliás, um pastor, ele era do Chile, ele olhou para mim e falou assim, você é evangélica? Aí eu falei, pela misericórdia, sim. Aí ele falou assim, eu quero que você interceda por um casal. Você vai interceder, olha irmãos, desse jeito ele falou comigo.
você só vai parar quando você sentir no seu coração que é para parar. Aí Deus vai fazer a obra na vida desse casal. Eu não me recordo o nome porque faz muito tempo, eu era solteira, eu tinha uns 25 anos. Mas eu orei pelaquela vida sem conhecer. E eu vou dizer para vocês, foram uns 8 meses de oração. Pela uma família que eu não conhecia, que eu não conheço. Mas eu senti paz no final dos 8 meses que Deus tinha completado a obra na vida daquela família. Eu não sei o que aconteceu, mas está diante de Deus. Eu fiz o meu papel, eu fiz. É verdadeiro que aquele irmão assumir aquele compromisso e intercedir. Então, Deus, ele nos coloca, ele escolhe você porque você é especial. Não, porque ele conhece você e ele sabe que você é capaz de desenvolver o que ele vai pôr nas tuas mãos, como ele fez com Ezequiel. Ele confiava em Ezequiel, como eu já falei aqui algumas outras vezes, porque Ezequiel amava a vida. Ele não se deu assim, né? A minha amiga esses dias falou para mim assim, sabe, Cleide, eu aprendi assim, eu sozinha, cada um com as suas experiências. Não, irmãos, eu não consigo ver assim. Se eu estou vendo você no perigo e você está precisando da minha ajuda, você vai ter sim as suas experiências, mas você também vai ter uma ajuda. Isso é a minha visão, que eu creio assim como está na palavra do Senhor. E um ao outro ajudou seu irmão e disse, esforça-te, tenha de bom ânimo, que eu sou contigo. Eu devo animar o meu irmão, o meu amigo, o meu vizinho, quem quer que seja, para ele ter força, para ele não se desfalecer, independente da experiência que ele vai ter. Não é eu tratar como, não vou falar mais nada, não quis ouvir, porque a gente sempre vai encontrar alguém que não vai ouvir o que você fala. Mas também você vai encontrar muitas pessoas que depois vai ouvir o que você fala e vai te agradecer. Aqui para encerrar, eu quero deixar isso assim, ó, a intercessão espiritual é um tipo de oração em que uma pessoa intercede a Deus em favor de outra pessoa ou causa. É um ato de gastar horas a sós na presença de Deus em fervente oração. Interceder significa basicamente pedir ou intervir em favor de alguém. A intercessão é uma oração pedindo a ação de Deus na vida de alguém para seu bem. Qualquer cristão pode ser um intercessor. Não é preciso ter um dom especial para isso. Não precisa você ter um dom especial, é só você se colocar, sentir de Deus que aquela vida está precisando de você. É isso, irmãs. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos nos colocar na brecha pelas pessoas que Deus colocar no nossos caminhos. Eu faz uns 2 meses mais ou menos que eu não vou muito no. Aqui tem um lugar que é um clube que tem num bairro chamado Itaquera. Eu acredito que alguns aqui conhecem. Eu gosto muito de ir lá, porque é um jardim muito gostoso. Não é um morro, eu também já não consigo mais subir o morro, devido à medicação, né, que eu tomo, eu já fico muito cansada. Mas todas as vezes que eu vou, eu apresento todos os grupos que eu faço parte, né? Apresento esse grupo e os outros de oração também, os grupos seculares, grupo da igreja, tudo. E eu creio, irmãs, que Deus, ele ouve a oração. E eu creio no poder desse Deus. Que nem para fechar para nós, lá no livro de João, o capítulo 5, 14, o Senhor fala, né, para a gente tirar todo o nosso medo e deixar que Jesus, que está conosco, faça todas as coisas. Porque tendo Jesus no nosso coração, nós lança fora todo o medo. E que se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor vai cumprir aquilo. Isso também é a nossa intercessão. A nossa intercessão em prol de algo, em prol de uma pessoa, ela vai se cumprir. Porque Deus tem prazer quando nós estamos orando pela vida que Ele ama. Não importa quão tamanho seja o caos daquela vida, quão grande seja o problema daquela pessoa. O Senhor, Ele trabalha. Eu estou trabalhando em favor de 4 vidas que está presa. Eu não conheço nenhum deles, irmão. Eu conheço um, que é o filho de uma irmã muito querida. Ele me ligou de dentro da prisão e eu falei assim, meu Deus do céu.
minha filha falou, mãe, você não tá com medo? Eu falei, eu não tô com medo não, porque se chegou até aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu todo dia mando um áudio, uma mensagem para aquela filha. Quando foi a semana agora, final de semana, a mãe dele me mandou uma mensagem pedindo os documentos meus para me beneficiar de um negócio aí que tá tendo. Aí ela falou para mim, Cleide, eu falei, olha, eu tô conversando com o Pi, ele falou para você? Ela falou assim, tá, o nome dele é Anderson, né? O apelido dele que é Pi. Ela falou assim, olha, Cleide, ele continue orando, viu? Porque o meu filho veio para casa esses dias e ele tá super mudado, viu, irmã? É interceder, porque Deus ama o bandido. Deus não fez o homem para ser bandido, violento, estuprador. Deus não fez isso, irmão. Isso é tudo ação do inferno. Deus tem poder para transformar? Deus tem, irmãos. A gente só tem que ter sabedoria, discernimento e estratégia de Deus para lidar com essa situação. E as pessoas certas para estar junto conosco. Mas Deus ama o pecador, gente. Irmãos, Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então eu deixo aqui na manhã de hoje essa palavra, esse ensino, né, da palavra de Deus, para nós sermos intercessores do Senhor em nossas casas, em nossas vidas, para com as almas. Amém? Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, a cada vida aqui representada, Deus, a cada família, Pai, a cada filho, a cada esposo, a cada neto, aqueles que têm, aqueles que não são casados, que o Senhor também trabalhe em prol deles. Eu coloco diante do teu altar, Senhor, a cada família representada. E seja qual for, Senhor, os traumas que vem trazendo sobre cada um de nós aqui, caia por terra no dia de hoje, e que as tuas mãos de bênção, de poder, de benevolência, de bondade, de cura, Senhor, venha ser na vida de cada um aqui, Pai. E que todo e qualquer embaraço, Pai, toda e qualquer estratégia do mal, que pense em se levantar ou quer, Senhor, fazer algo para deturbar a tua palavra, Senhor, seja aniquilado, destruído pelo poder da tua palavra, Senhor. A tua palavra diz para cada um de nós aqui que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E eu creio, Senhor, na tua santa e gloriosa palavra. Senhor, quando tu levantou ali Ezequiel, quando o Senhor levantou Neemias, quando o Senhor levantou Jeremias, que é um profeta que sofreu, Jesus, para anunciar ali aquele povo rebelde, duro de coração, perverso. Ele foi até o fim, mas o Senhor cumpriu a tua palavra. Nós não somos diferentes, Deus. Nós somos um povo lavado, remido pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós para fazermos a diferença nessa nação, neste século, Pai, a qual nós estamos. Neste ano de 2023, onde nós estamos vivendo tantas amarras, Senhor, tantas controvérsias da tua palavra, usando a tua pessoa, Senhor, como um instrumento qualquer, como que se o Senhor fosse o teu nome não tivesse valor. Mas nós nos colocamos aqui, Senhor, como intercessora do Senhor, para fazermos a diferença na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Senhor, levanta um grande exército de intercessores valentes, corajosos, como o Senhor levantou Neemias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Deus, que o Senhor colocou como um atalaia para interceder e tocar as trombetas quando tivesse vindo perigo. Nos levanta, Senhor, como intercessores guerreiros do Senhor, para fazermos a diferença nos nossos ministérios, na vida dos nossos vizinhos, na vida da nossa parentela, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã que o Senhor conceda um final de semana de vitória na vida de cada irmão aqui presente, na vida daqueles que não estão aqui participando conosco, mas que faz parte deste grupo,
Eu te peço, Deus, que o Senhor vai lá com a tua mão de poder, Senhor, e com o teu Espírito Santo vai comovendo eles, Deus, para que eles venham também receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nestas manhãs. Deus, muito obrigada por este dia, obrigada pela palavra, obrigada, Senhor, por fazer justo o chamado que o Senhor tem para conosco. Senhor, muitos podem não nos valorizar, muitos podem não, Senhor, nos reconhecer, Pai, mas o Senhor nos reconhece. E basta que o Senhor nos reconheça, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada irmã, de cada família aqui representada. Eu quero pôr diante da tua presença, Deus, para a louvor e para a glória do teu nome, este grupo aqui, a Conexão, e cada família, Pai. Cuida de nós, dê um final de semana abençoado, de vitória, Senhor, e de conquistas espirituais. Senhor, nos renova, traga cada irmão aqui desse grupo o avivamento espiritual do Senhor, a experiência espiritual do Senhor na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Passei um pouquinho, Flávio. Amém, glória a Glória a Deus. Deus. Bom dia, pessoal. Bom final de Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vão com Deus.